Olá, pessoal. Vamos aqui à resolução do vestibular UERJ 2025, segundo exame de qualificação, prova que foi aplicada dia 8 de setembro de 2024, tá? Aqui no canal também tem a resolução do primeiro exame de qualificação, né? Lembrando para você que a UERJ, ela tem uma diferença para outros vestibulares. Você tem duas datas para a realização daquilo que seria a primeira fase, né? Com base no seu desempenho nessas provas de qualificação. Você pode fazer uma, pode fazer a outra, fazer as duas e usar a melhor nota. Você depois se inscreve para a prova dissertativa, né, que seria a segunda fase, que vai realmente te levar a uma vaga da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Lembrando que a comissão elaboradora da prova libera tanto o caderno de questões como o gabarito oficial já no dia da prova. Então domingo à noite tínhamos aí acesso a esses dois cadernos, né? Tá aqui na descrição do vídeo, vai lá para o site da UERJ direto, você baixa, você pode analisar a prova inteira. O que eu vou fazer aqui é comentar as questões da parte de história, né? Com base, obviamente, também nesse gabarito oficial. Não acho que vai ter nenhuma questão que alguém possa dar alguma divergência ou questionar, né? A UERJ é sempre uma prova muito bem feita. Mas vamos aqui para o caderno de questões, lembrando, né, que a prova da UERJ ela é estruturada em torno de uma prova de ciências humanas, né? Então aqui a gente vai ter questões tanto de geografia, como é o caso aqui da questão 47, né? Como questões ali que envolvem conteúdos de história e geografia um pouco misturados, atualidade, né? Primeiro uma coisa, para quem não conhece o vestibular da UERJ, né, repara aqui, né, uso de imagens muito claras, né, a prova é muito bem feita e você tem ali uma questão sobre o nível de satisfação individual com a vida na Alemanha. Olha que interessante, parece que os alemães, né, de modo geral, estão relativamente satisfeitos, né, tirando aqui a parte mais oriental, o pessoal está menos feliz, mas vamos aqui para a primeira questão de história, que é uma questão que usa ali um elemento da literatura, né? Temos um trecho do Quincas Borba, né? Machado de Assis, e diz o seguinte, ó: o criado esperava teso e sério, era espanhol. Não foi sem resistência que Rubião o aceitou das mãos de Cristiano, por mais que lhe dissesse que estava acostumado com seus crioulos de Minas e não queria língua estrangeira em casa. O amigo Palha insistiu, demonstrando-lhe a necessidade de ter criados brancos. Rubião cedeu com pena. O seu bom pajem, que ele queria pôr na sala com um pedaço da província, nem o pôde deixar na cozinha, onde reinava um francês, Jean. Foi degradado a outros serviços. Bom, o romance Quincas Borba, publicado em livro em 1891, possui como cenário o Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. A passagem transcrita indica por parte de Rubião o apego ao seguinte aspecto do contexto da época. Bom, repara o seguinte, né? Tem menção a dois imigrantes, né? O criado espanhol e o francês da cozinha, mas ele fala ali que ele era acostumado aos seus crioulos de Minas. Ou seja, né, o livro ele já é publicado após a abolição da escravidão, mas fica claro ali que o personagem ele tem o hábito, né, da propriedade de escravos, de ser servido, né, de ter ali na sua casa o trabalho de escravos, embora o seu amigo insista na tese de você ter criados livres, né, e que são inclusive imigrantes. Então ele valoriza o quê? Progresso? Não. Trabalho escravo? Sim. Modernização de hábitos? Não, porque modernização de hábitos nesse caso seria a pronta adesão à sugestão do amigo, né, de empregar imigrantes livres. Defesa do republicanismo. Também, né, em 1891 o Brasil já era república, mas não há menção alguma a isso, até porque a história se passa anos antes, né, num contexto onde haveriam ainda escravos. Então aqui, ó,
Alternativa B, questão de interpretação do texto, né? Não tem grandes dificuldades. Bom aí para começar a prova, né? Sem grandes dificuldades. Então vamos aqui para a questão 49. A antiga civilização do tempo desperdiçado. Pela posição dos fósseis, trata-se de um grupo que morreu procurando um bom filme nos canais de streaming. Olha só, né? Tipo, é uma piada, né, com a nossa sociedade contemporânea, né? Que fica ali realmente, né? Você entra num canal de streaming desse e passa meia hora ali procurando algo e invariavelmente, não sei se é o caso de vocês, o meu normalmente acabo vendo algo que eu já tinha assistido antes, né? Então você faz ali uma piada, né, com a arqueologia, né, com um fundamento ali da pesquisa histórica, e você tem o texto que diz o seguinte: o artista Caco Galhardo faz uma crítica a comportamentos sociais de diversas sociedades contemporâneas, apresentando relações entre passado e futuro. De acordo com a charge, a condição que impacta diretamente o comportamento social contemporâneo é... Bom, ele está falando de streaming. Então, a gente está tratando, né, esse comportamento ali. Ele está associado a uma demanda política de propaganda. Estamos falando de publicidade política. Hierarquização classista de mercado. Existe uma gradação. Dá para saber a classe social desses indivíduos? Tecnologia digital de entretenimento. Opa, o streaming é isso, né? E a imposição cultural de empregabilidade. Mas a gente também não está falando de uma relação ligada ao mundo do trabalho, né? Nós estamos falando aqui dos impactos de novas tecnologias nos comportamentos, né? Algo que a gente pode observar, por exemplo, quando a gente analisa o impacto da Revolução Industrial, quando a gente analisa impactos da modernidade, né, das novas tecnologias, e aqui ele usa aí, né, uma paródia de arqueologia para descrever um comportamento social contemporâneo, né? Interessante aí a reflexão. Questão 50. Com 1,4 bilhão de habitantes, não dá para juntar 11 atletas num time competitivo? É o que se perguntam torcedores chineses, frustrados mais uma vez por verem a Copa do Mundo sem a sua seleção. O fracasso tem algo a ensinar sobre a sociedade chinesa e o futebol. A centralização foi muito eficaz para atingir metas do governo de tornar a China uma potência econômica, militar e tecnológica. Futebol tornou-se uma dessas metas como Xi Jinping assumiu o poder, mas nem o estímulo do líder mais poderoso desde Mao Tse-tung foi suficiente para a China acertar o pé. O sistema centrado na obediência não ajuda a gestar criatividade. Jogadores e treinadores estrangeiros que atuam na China notaram essa diferença cultural, um obstáculo à excelência. Foi um choque, sobretudo para os brasileiros, ensinados a associar futebol à improvisação, ver como a reverência à hierarquia afetava tomadas de decisão, desde o roupeiro até seus companheiros em campo, avessos a qualquer ação fora do roteiro. É uma mentalidade que favorece o desempenho nas modalidades em que a repetição mecânica é premiada, como natação e ginástica. Nessas, os chineses se destacam, mas não funciona no futebol. Marcelo Ninho, adaptado de O Globo, né? Matéria lá de 2022. Interessante, né? E aí vamos lá, a atualidade, né? Uma questão que foi aplicada num vestibular realizado pouco depois do encerramento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né? E de fato você vê isso, né? Os chineses ali, desempenho impecável na ginástica, arco e flecha, realmente modalidades em que a repetição, né? A ordenação, o improviso não é o forte, né? É o foco, é a repetição. E aí o autor ele vai associar isso ao quê, né? De acordo com o autor, o fracasso dos chineses no futebol deve ser atribuído à seguinte característica presente naquela sociedade:
autoritarismo político, nacionalismo ufanista, controle populacional ou sentimento xenófobo. E aí, pessoal, vamos lá. Ele aqui está falando do governo e está falando de um sistema criado na obediência, ou seja, está associando o autoritarismo político a essa menor habilidade, né, do chinês no futebol, por ser algo que demanda um improviso, uma questão mais caótica, né? Opinião do autor, mas de novo, é uma questão de interpretação, então alternativa A para a questão 50, né? A questão 51 com imagens, né, nas alternativas. 50 anos depois, ainda não se consegue falar desapaixonadamente do pós-25 de abril. A realidade é que esses anos quentes foram feitos de camadas simultâneas de acontecimentos. Aqui se juntam alterações profundas na economia e sociedade. À distância de meio século, temos de agradecer a luta pela democracia em período revolucionário. Luiz Pedro Nunes, adaptado de 25 de abril de 74, quinta-feira, Lisboa. Né? Em abril de 2024, comemorou-se o cinquentenário, né? Ou seja, os 50 anos da Revolução dos Cravos, episódio marcante da história contemporânea de Portugal, como abordado no texto. Alfredo Cunha relatou em suas fotografias manifestações dessa revolução. Dentre as fotografias do artista expostas a seguir, a que está diretamente vinculada a rupturas com heranças imperialistas europeias é. Então vamos lá. Revolução dos Cravos é um processo político em Portugal que coloca fim a uma ditadura fascista, né, o salazarismo, que se estende dos anos 30 até os anos 70. E dentro desse processo você também tem o início de movimentos, né, de ruptura colonial, sobretudo das nações africanas vinculadas ainda a Portugal. Né? E aí todas as fotografias aqui têm relação com o momento da Revolução dos Cravos. Né? Bom, aqui na primeira nós temos uma manifestação, aí aqui está escrito sociedade sempre ao lado do povo, né? Aqui a gente vê algumas outras menções, não dá para ler muito. Aqui na B, contra o fascismo, né? Aí você vê ali manifestantes, né, escalando ali uma estátua. Aqui na D, nós temos várias pessoas aqui em cima de um tanque. E na C, a gente tem fim da guerra colonial. Estamos falando de imperialismo, colonialismo, imperialismo. Então, aqui no caso, a alternativa C. Acho que a UERJ podia ter explorado melhor o tema aí da Revolução dos Cravos, né? Mas usou aí esse artifício das imagens. Bom, 52, pirâmides demográficas, 53, El Niño, 54, enchentes, né, mudança climática, né, questão aqui de geografia. 55, fotografia, liderança de várias etnias ocupam o auditório do PMDB durante negociações do capítulo sobre indígenas da Constituição. Constituinte, queremos nossos direitos, não a aculturação. E aqui a gente tem aqui povos indígenas e tal, beleza. E aí nós temos aqui uma questão que diz o seguinte: a mobilização política dos povos indígenas garantiu direitos para essas populações na Constituição brasileira promulgada em 1988. Naquele contexto, a garantia do direito constitucional apresentado na fotografia representou a ideia de... Bom, aí é importante ver aqui a faixa. Ou seja, eles querem os seus direitos, mas eles não querem incorporação de uma cultura não indígena. Então vamos lá. Isso não é estatização, eles não estão propondo, né, a criação da empresa estatal indígena. Não é apropriação, porque eles não querem se apropriar de uma cultura também. Emancipação, mas eles não querem se separar do Brasil, né? Eles querem fazer parte. Mas eu acho que aqui
a ser realmente pode ter dado um pano para manga. Autodeterminação, que é aquilo de você preservar a sua identidade, né, a sua cultura, o seu modo de vida, que aliás é o que a Constituição de 88 garante aos povos indígenas, né, a ideia de decidir sobre si mesmos. Então, aqui na questão 55, alternativa D. 56 é geografia também, porque é variação populacional. 57, uma questão que a gente pode dizer que é um pouco de sociologia, talvez, de atualidade, né? Vai falar sobre segurança nacional e representantes sobre inteligências artificiais. 55 tem uma questão, 58 tem uma questão aqui sobre temperatura. E 59 a gente volta aqui para a história, tem uma fotografia, né? Estação de ferroviária Leopoldina não abriga os mais belos aspectos visuais, visto que sua histórica fachada está pichada, suja e mal conservada. No entanto, em outros tempos, essa parada da cidade do Rio de Janeiro simbolizou o que havia de mais charmoso no Brasil. A linha que partia dessa estação unia o centro do Rio de Janeiro, né, a Petrópolis e a Três Rios. As viagens no início eram cheias de requinte, como conta o historiador Maurício Santos. Inaugurada em 1926, era chamada de Barão de Mauá, para homenagear Irineu Evangelista de Souza, um dos pioneiros da construção de ferrovias no país. Essa estação foi elogiada inclusive por estrangeiros admiradores de boa arquitetura. Segundo o historiador, em 2002, deixou de ser utilizada definitivamente para embarque de passageiros, que passaram a embarcar na estação Dom Pedro II, conhecida como Central do Brasil. Isso é muito comum do vestibular UERJ, né? Sempre tem uma questão sobre a história da cidade do Rio de Janeiro, patrimônio arquitetônico, reforma urbana, algum protesto, alguma coisa da cidade, né? Bom, vamos lá. As estações de trem representaram um modelo exitoso de investimento em meios de transporte no decorrer dos séculos XIX até meados do século XX. A desativação da estação ferroviária Leopoldina no início do século XXI decorre do seguinte aspecto das transformações urbanas da cidade do Rio de Janeiro. A. Crescimento de ações para ocupação de periferias e favelas. Mas o que tem a ver o desativar uma estação ferroviária do centro da cidade para ocupar periferias e favelas? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deslocamento de verbas para a circulação de automóveis e ônibus. Investir em outros meios de transporte, né? O avanço, a modernização levou... Hoje a ferrovia não é mais vista como um padrão de desenvolvimento como era no início do século. Pode ser. Ordenamento de iniciativas para a geração de empregos e serviços. Mas como é que você cria mais emprego desativando uma estação ferroviária, né? Aprimoramento de práticas para a integração de indústrias e finanças. Também tem nada a ver, você cria um banco. Então aqui, né, tem a ver com a modificação, né, da estrutura da cidade, né? Então, quer dizer, você tinha ali no início do século XX, a implantação de uma ferrovia ainda era visto como um grande salto de modernidade. No início do século XXI não é. É BRT, é vias expressas, né? A gente vive hoje num mundo que valoriza o transporte individual, né? Então aqui é uma questão meio história, meio geografia, né? Alternativa B. E aqui a 60, né? Uma música do Gilberto Gil, né? Lá em Londres, vez em quando me sentia longe daqui. Vez em quando me sentia longe, dava por mim, puxando o cabelo nervoso, querendo ouvir que se ele campelo para não cair. Naquela fossa em que vi um camarada meu de Porto Belo cair, naquela falta de juízo que eu não tinha com uma razão para curtir, naquela ausência. Acho que isso é importante, né? O cara tá em Londres, se sentindo longe, de calor, de cor, de sal, de sol, de coração para sentir tanta saudade.
preservada num velho baú de prata dentro de mim. Digo num baú de prata porque a prata é a luz do luar que tanta falta me fazia junto ao mar da Bahia, cujo verde de vez em quando me fazia bem relembrar, tão diferente, do verde também tão lindo dos gramados campos de lá. Ilha do Norte, não sei se por sorte ou por castigo, dei de parar por algum tempo, que afinal passou depressa, como tudo tem de passar. Hoje eu me sinto como se ter ido fosse necessário para voltar. Tanto mais vivo de vida mais vivida, dividida de lá e para cá. Essa canção foi gravada originalmente em 1972 por Gilberto Gil, no momento mais repressivo dos governos militares vigentes no Brasil, 64 a 84. Então vamos lá, né? Já deixou bem claro que o tema tem relação com a ditadura militar, né? Poderiam não ter colocado isso aqui no final, para ver se você sabia que 72 tem a ver com a ditadura militar. Considerando o contexto histórico da gravação, as duas principais ideias que explicam a referência à Bahia são, bom, vamos lá, Gilberto Gil, né, cantor, compositor baiano, fala que está sentindo saudade da Bahia porque está em Londres. Está em Londres fazendo o quê? Nos anos 70? Exilado durante o regime militar. Então, exílio e reelaboração, conformismo e negação, passadismo e resignação, ressentimento e projeção. Bom, exílio e reelaboração, né? O que é a reelaboração aqui? Isso, né, de repensar, de ressignificar, de falar do lugar como agora um lugar de tristeza, sendo que antes era um lugar de vivências, né? Antes era um lugar de alegria, agora é um lugar de saudade. É nesse sentido, né? Não é conformismo, ele está triste, ele não está conformado, né? E nem em negação, tipo, o Brasil está lindo, né? Passadismo e resignação, não, ele não está falando do passado, ele está falando de algo que ele deseja, né? E ressentimento também não é bem isso, né? Então aqui na questão 60 e última desta prova, alternativa A. Pessoal, observação geral da prova, tá? Pelo menos aqui da minha parte foi uma prova bem tranquila, tá? Não vi nada muito complicado. Diz aí nos comentários como é que vocês foram nessa prova, né? Se ficou alguma coisa né, em dificuldade. Para quem está se preparando para futuros exames da UERJ, dá uma olhada nessa e dá uma olhada na outra prova, né, de qualificação que foi aplicada esse ano, compara, né? Às vezes realmente uma é mais acessível, outra é mais fácil. Também tem aquilo, às vezes é mais difícil numa área, mas na outra estava mais tranquila, e aí no outro exame de qualificação inverte, matemática estava mais fácil, história mais difícil, e por aí vai. Fora isso, né, vou deixar aqui o link para outras resoluções, pessoal, e aí se inscreve no canal, ativa as notificações e essas coisas de sempre.